Estamos de volta agora para falar com o cardiologista e hemodinamicista Marcelo Puzzi. Doutor Marcelo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, muito obrigado, Ronaldo, pela oportunidade, por estar aqui presente. Nós vamos conversar hoje sobre síndromes coronarianas agudas. Do que eu estou falando, doutor? A gente está falando tipicamente dos casos de infarto, né? Aqueles pacientes com angina, que chegam ao hospital com dor pré-cordial e a gente tem que ter um atendimento mais agilizado e coerente para a gente poder tratar esses pacientes. Então, falar de síndrome coronariana aguda é falar do infarto agudo do miocárdio. E como geralmente é feito o diagnóstico? Normalmente, os pacientes com síndrome coronariana aguda, que são infarto agudo do miocárdio, eles são divididos em três grandes grupos, né? A gente pode se dizer assim. São os pacientes que têm a dor pré-cordial, só que não é um infarto propriamente dito, que é a angina. Certo. Tem o infarto sem supra e o infarto com supra, que são as gravidades do nível de estresse miocárdico que esses pacientes têm. O infarto sem supra e infarto com supra são os pacientes mais graves, que devem ser diagnosticados o mais rápido possível. Então, todos eles são acompanhados com alguns fatores concomitantes. Dor pré-cordial, dor na mandíbula, dor abaixo do braço esquerdo, às vezes do braço direito. Não tem uma regra específica, cada ser humano tem uma dor diferente. Por isso que eu acho que a experiência e um centro treinado, bem agilizado, vai saber detectar melhor esses tipos de casos. Vai muito do profissional, então, fazer o diagnóstico adequado? Vai muito do profissional e dos protocolos institucionais ali preconizados. Porque não só o médico ele é importante dentro dessa cascata, também a recepcionista em saber avaliar aquele paciente que está chegando mais grave, já passar para a enfermeira já ter a sua conduta imediata. Isso tudo faz parte de um time. Eu acho que o mais importante para salvar vidas mesmo no infarto agudo do miocárdio é saber que esse time está engrenado. Porque às vezes tem paciente que chega sem fala, porque está sem falar por algum outro motivo, e a gente vê que ele está infartando por alguns exames indiretos que a própria enfermagem, o próprio pessoal que está ali no apoio pode nos identificar e trazer para o médico. Então é um caso que tem que ser tratado com muita rapidez, que a gente sempre brinca, né, nas histórias de faculdade, né, que tempo é músculo, e isso é realidade mesmo, é porque quanto mais tempo se perde, mais músculo do miocárdio, mais músculo do coração a gente acaba perdendo também. Então tem que ser um diagnóstico ágil, o tratamento tem que ser eficaz. Você cita um aspecto que é fundamental, e eu gostaria de ressaltar contigo, porque eu acho que é importante até para a população entender. Às vezes você tem um profissional de saúde muito bom naquele determinado local para fazer o atendimento, mas acontece, por exemplo, um caso de infarto, o médico não é o primeiro a atender essa pessoa, né? Por isso é importante a equipe. Você citou desde a recepcionista. Esse é um aspecto que faz toda a diferença. É o acolhimento do paciente, né? Eu acho que hoje eu trabalho junto com o Hospital Santa Rita. A gente está montando, já existe um trabalho já a longa data sobre a unidade coronariana, sobre o pronto-socorro cardiológico, e tudo isso é visando o bom acolhimento desse paciente para que ele entre e já seja diagnosticado o mais rápido possível. Muitos dos pacientes às vezes não entendem por que às vezes demora um pouco o atendimento dele. Porque assim, a gente tem uma equipe tão bem treinada que trata isso de tal forma que existe uma prioridade de atendimento em que os mais graves sempre entram e são atendidos com o mais rápido possível. A gente tem uma ideia, hoje o tempo porta, né, que é a porta do pronto-socorro, balão, que a gente fala que é onde a gente entra no cateterismo e abre essa artéria, tem que ser de no máximo 90 minutos, preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Tempo curto. Tempo de 90 minutos, tempo curto, se for ver, porque a gente faz os exames de sangue, a gente faz um eletro, faz um exame físico. Porque os procedimentos são vários procedimentos. São vários, antes de chegar no cateterismo propriamente dito e até o próprio cateterismo, até a gente chegar no coração do paciente, a gente tem uma perda de tempo. Mas de qualquer forma, 90 minutos. Hoje, pela agilidade, pela grande equipe, pela eficiência que a gente tem hoje no hospital, eu te digo hoje que nos últimos 10 pacientes a gente fez um porta-balão de 60, 70 minutos. Isso é uma coisa muito boa. Estar em uma cidade que tem uma fácil locomoção do paciente chegar na nossa instituição, estamos bem localizados dentro da cidade, então o paciente logo já está dentro da sala de hemodinâmica quando necessário. Doutor, agora, tudo que se busca é que não se chegue a esse ponto, ou seja, não tenhamos um infarto, não tenhamos uma síndrome como essa, né?
E o que as pessoas podem fazer para evitar isso? Perfeito. Eu acho que antes de dar o problema, porque mesmo a gente tratando o infarto, mesmo a gente tirando aquele grande problema que é o entupimento desse vaso sanguíneo, a gente não quer que isso aconteça porque o miocárdio, o coração acaba se prejudicando. Existem dois fatores modificáveis disso antes de acontecer. São os fatores modificáveis e não modificáveis. Os fatores não modificáveis é aquele que vem com a pessoa. É idade, acima de 65 anos, raça, negra, uso de tabagismo e outros fatores de risco que são e sedentarismo. Tá? Esses 4 fatores modificáveis, não modificados, a gente consegue modificar, tentar alterar alguma coisa. Agora, alimentação, exercício físico, tudo isso a gente tem que, antes, já pensar para poder prevenir esses tipos de infarto. Quer dizer, a pessoa que tem esses hábitos ou muda esses hábitos para melhor, ela pode evitar sofrer uma síndrome. Exato. Eu acho que um paciente que faz uma dieta regrada, pobre em gorduras, com pouco sal, faz exercício físico regularmente, faz um acompanhamento periódico com um médico, pode ser um clínico geral ou um cardiologista, a gente consegue diminuir os fatores modificáveis. Os não modificáveis, que é idade, sexo, peso, a gente começa a diminuir, a conduzir o paciente de tal forma que a gente não interfira nesses riscos para causar um infarto. Então, acho que tudo isso faz parte de um conjunto, né? E a síndrome coronariana aguda, que é o infarto agudo do miocárdio, ela não vem de um dia para o outro. Isso é resultado. Ela é resultado de anos de falta de cuidado, de falta de exercício físico. O estresse também pode levar também ao infarto. O estresse cotidiano, aquele estresse onde a gente está sempre preocupado, sempre agitado, sempre em busca de algo. Esse tipo também é uma doença hoje bem prevalente e a gente tem que tomar bastante cuidado. Doutor, eu gostaria de agradecer seus esclarecimentos aqui para a gente. Mais uma vez, obrigado pela disposição de ter vindo aqui. Foi um prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui junto com vocês. Nós conversamos com o Dr. Marcelo Puzzi, falamos sobre um assunto muito importante, tentamos entender aqui esses infartos, né, e como evitar, e principalmente a importância de um diagnóstico rápido para que não haja esse tipo de dificuldade, né, no tratamento dessas pessoas.